Obras, o Inter já na decisão do Rio Grande do Sul. Então vamos acompanhar os melhores momentos de Palmeiras 4, Capivariano 0. O Palmeiras jogando mais uma vez na arena em Barueri. E o Palmeiras já começou avassalador, hein, professor? Com o Vitor Roque fazendo logo de cara aí. Começou e terminou, né? Porque a goleada mesmo vai acontecer no fim do jogo. O Capivariano fez o que pôde, mas o Palmeiras pode muito mais. E pode porque tem um jogador desse, entre outros. Vitor Roque, logo no começo do jogo, faz o primeiro gol. O Capivariano, como eu disse, fez o que pôde. E o que ele pôde foram 2 chutes, nem na direção do gol, que até assustaram o locutor. O Capivariano mandou 2 bolas na rede pelo lado de fora. Isso. Que deram um sustinho. Mas aí o Verdão faz o segundo gol, leva o segundo tempo mais no banho-maria. Teve John Arias, para você que não viu o jogo, ele entra aos 32 do segundo, sofre um pênalti. E ainda dá tempo do Palmeiras ampliar a vantagem para 4-0. Uma classificação com sobras do Alviverde, que agora tem até a possibilidade de ir para essas semifinais como o primeiro. Claro. Para ver o que vai acontecer com o Novo Horizontino, né? Porque o acumulado, os pontos vão acumulando. Então foi importante também nesse sentido. Mais uma partida segura desse Palmeiras, que eu não sei se você percebeu uma das bolas na rede pelo lado de fora. Isso. Eu não sei se você percebeu, mas esse time não toma mais gol, né, Edu? Ele acertou a parte defensiva mesmo, o Abel, né? E a ofensiva, que era uma cobrança, né, por um time que tivesse, por exemplo, o Vitor Roque, protagonista, e ele agora aparece bem, pertinho aí de mais uma convocação para a seleção. Verdão acaba de aplicar uma goleada para cima do Capivariano e avançou para as semifinais da Copa Campeonato Paulista. E vai esperar o jogo de amanhã para saber quem será o seu adversário na semifinal do Campeonato Paulista. Ficou interessado? Quer saber o que a mídia está falando? Então assista esse vídeo até o final. Mas antes, peço que se você quer ficar por dentro de todas as informações do Verdão, é muito fácil. É só você se inscrever no nosso canal. Brasileiro com essa expectativa. Tem o Andreas Pereira que vai fazer daqui a pouco o terceiro gol. A estreia do Arias, olha lá, a gente tá vendo a imagem aí agora, quando ele foi chamado. Se qualifica muito. Então, e aí ele pode até, né, professor, ser escalado em várias posições da linha ofensiva, né? Sim, e aí fica a dúvida, quem é que vai sobrar nessa história? Quem é que vai dançar pro Arias entrar? O fato é que é uma questão de tempo que ele se torne titular nesse time. Olha aí, opa. Sofreu pênalti. Isso foi um rapa, né? Não foi um pênalti. Então, o jogador, ele já vinha em atividade, né? Já estava jogando na Premier League, então não era por isso que ele estava no banco. Ele estava no banco muito mais por uma política do Abel. O Abel vai colocando esses titulares aos poucos, por mais que eles cheguem com nome pesado, e o Arias é nome já para a gente pensar no time contra o Fluminense, justamente o último clube dele, né, no Brasil. E havia até a expectativa dele estrear com o Fluminense. Eu acho até, professor, colocaram ele agora para quebrar um pouquinho, né? Não vai ter aquela coisa. Ele estreou com o Capivariano e o Palmeiras ainda vai fazer mais um gol com o Sousa para fechar o placar. O goleirão saiu. Aí o desespero total e absoluto. Aí o Capivariano, inclusive no segundo tempo, no jogo inteiro o Capivariano tentou jogar. Não foi um time desleal, foi um time que marcou muito bem. Claro que desanimado pelos 2 gols que tomou na primeira etapa. Mas tentou jogar até o fim. E olha aí, o Palmeiras com o Abel no Campeonato Paulista tá em busca do tetra, mas 2021 foi vice-campeão, campeão 22, 23, 24, vice em 25 e está na semifinal em 2026. Este é o Abel Ferreira tentando colocar o Palmeiras em mais um título do torneio estadual. Agora, vamos fazer conexão direto com Barueri. Opa. O Vinícius Nicoletti está chegando para falar com a gente, vai ser muito bacana. Vai ver ele lá, olha que bonito. Exatamente, tá maravilhoso o enquadramento lá. O Palmeiras está jogando na Arena Barueri, justamente porque estão reformando o Allianz Parque. Ô Vinícius, tá tudo bem contigo? Olha, o professor Celso Zelt falou sobre a classificação do Palmeiras. Vamos ver se ele tá ouvindo a gente, né? Mas acho que está ouvindo sim, olha lá. E ele, a gente falou sobre a classificação do Palmeiras, 4, né? Com o time jogando muito bem. Agora sim, Vinícius Nicoletti está ouvindo a gente. Ô Vinícius, a gente estava falando da classificação do Palmeiras aqui, 4-0 foi. Teve até uma tranquilidade, Arias estreando. Como é que tá o ambiente aí? Tudo bem, meu amigo? Boa noite. Fala, Edu, um abraço pra você, abraço pro professor Celso Zelt, fã de esportes, caiu meu retorno aqui bem na hora que você ia me chamar, isso acontece, mas agora tô ouvindo perfeitamente. Pois é, Edu, um clima de muita tranquilidade pela vitória do Palmeiras, festa aqui na Arena Barueri, 21 mil, pouco mais de 21 mil torcedores, um bom público, porque choveu demais no segundo tempo e a torcida
choveu e comemorou ainda mais, vibrou ainda mais com essa vitória. O gol do Vitor Roque logo aos 5 minutos deu toda a tranquilidade pro Palmeiras, o time conseguiu criar as jogadas ainda no primeiro tempo, fazendo o placar de 2-0 e depois administrou muito bem no segundo tempo. O Arias, vocês viram aí, estreou no segundo tempo, entrando aos 33 da segunda etapa. Participou do pênalti, né? Sofreu o pênalti que o Andréas Pereira marcou o terceiro gol do Palmeiras. E depois o Sousa, que também entrou ao lado do Arias, marcando o quarto gol. Fica a curiosidade aí, porque todo mundo esperava o Arias jogando pelo lado esquerdo, cortando com a perna boa, que é a direita dele. E ele entrou do lado direito, no lugar do Alan, que é canhoto. Então, foi uma mudança tática, ele sofreu o pênalti quando ele caiu exatamente pelo lado esquerdo. Fica aí a dúvida como é que vai atuar o John Arias nesse time do Palmeiras, mas ganha opções o técnico Abel Ferreira, ele entrando pelo lado esquerdo, pelo lado direito, ou até como um segundo atacante. É uma belíssima opção e, como disse o treinador palmeirense numa entrevista coletiva, aos poucos ele vai entrando na equipe. O Abel Ferreira repetiu o time que tinha conseguido 3 vitórias consecutivas na temporada, teve um descanso de alguns jogadores contra o Guarani, mas é esse o Palmeiras base, pelo menos nesse início de ano, para 2026. Venceu o Vitória, o Corinthians pelo Campeonato Paulista e depois o Internacional, 3 vitórias seguidas. Aí ele descansou alguns jogadores contra o Guarani, o Palmeiras empatou aqui na última rodada do Campeonato Paulista e voltou a escalar o time titular, então correspondendo, o Palmeiras fazendo 4-0 e vai para sua semifinal de Campeonato Paulista pela 13ª vez consecutiva, tenta chegar à sua 7ª final. Tem jogo agora no meio de semana contra o Fluminense, aqui mesmo na Arena Barueri, e também fica essa questão, será que o Abel Ferreira vai preservar alguns jogadores, pensando aí na semifinal do Campeonato Paulista, vai com força máxima nessa reta final do Paulistão e brasileiro, vai tentando administrar, porque o Palmeiras tem Fluminense no meio de semana, depois semifinal, se avançar, joga final do Campeonato Paulista no meio de semana e também daqui a 15 dias a decisão. Pode pegar qualquer time na semifinal, menos o Novo Horizontino, né? Amanhã saem os outros 2 finalistas. Se o Novo Horizontino avançar, o Palmeiras tem opção aí de São Paulo, Portuguesa, pode até pegar o Corinthians na semifinal, ou não pode pegar o Novo Horizontino, ou o São Paulo mesmo, que se classificou eliminando o Bragantino. Se passar o Santos, provavelmente é a equipe santista que o Palmeiras enfrenta numa semifinal, a não ser que o Santos vença, se classifique vencendo, e o Corinthians avance. E aí, pessoal, quem vocês gostariam de ver na semifinal do Campeonato Paulista? Quem vocês gostariam de enfrentar na semifinal do Campeonato Paulista? Deixa aqui nos comentários, hein? Vamos voltar aqui pro nosso vídeo, mas antes, comenta aqui embaixo a cidade e o estado de onde vocês estão falando, que é muito importante para nós sabermos de onde é a nossa audiência. Dos pênaltis, aí o Corinthians iria para a 4ª posição e seria Palmeiras e Corinthians numa semifinal. Então pode acontecer de tudo na semifinal, Edu, menos o Novo Horizontino, não tem chance de pegar o time do interior. O Palmeiras vai ficar de olho nesse sábado para ver quem vai enfrentar na próxima fase do Campeonato Paulista. Clima muito tranquilo por aqui, de festa, de estreia de John Arias, e daqui a pouquinho a gente volta com a entrevista dos jogadores do Palmeiras na saída aqui da Zona Mista e também do técnico Abel Ferreira falando sobre essa vitória. Palmeiras pela 13ª vez consecutiva na semifinal do Paulistão. Edu. Valeu, Vinícius. Vou te liberar para você ir para a Zona Mista e daqui a pouco, né, entrevistas dos jogadores. Abel Ferreira ao longo desse Sport Center. Sabe que me surgiu até no momento que o Vinícius estava falando sobre essa campanha do Palmeiras e tal, é uma reflexão, porque a gente viu a tela do Abel, né, professor, e viu o Palmeiras se classificando para uma semifinal de novo. O Campeonato Paulista, o estadual, geralmente para os clubes, para esse Palmeiras, né, que não ganhou o ano passado, seria uma boa marca ganhar agora o estadual? Claro que o título sempre é bom, mas para... voltou, né, a figurar. Importante. Até porque no ano passado faltaram títulos, mas não faltou desempenho. O Palmeiras bateu na trave em todas as disputas, em mata-mata, em ponto corrido, o que é uma amostra de um trabalho muito bem feito. E existem aí dentro dessas telas, da tela que a gente deu e do que o Nicolete está falando, tem um sub ali dentro, né? Tem o Abel e tem o próprio Palmeiras, num primeiro momento sem Abel, se reestruturando muito bem, a gente fala em 13 anos, Isso significa que desde 2014, portanto antes do Abel, o Palmeiras já está lá batendo cartão em semifinal. Isso é muito importante, o Palmeiras passou por períodos muito ruins antes de 2014, passagem por Série B, e isso acabou, é um novo Palmeiras que renasceu aí para toda uma geração de torcedores hoje,
Qualquer garoto de 18 anos não lembra dessas vacas magras. O que é ótimo para essa situação do Palmeiras. E te digo mais, chega como favorito ao título mais uma vez. Porque nesse período, mesmo quando favorito ao título e não ganhou, mas o Palmeiras chegava sempre com muita força. Então já é uma era, né? É uma era e hoje, assim, uma cereja no bolo da maneira que o Palmeiras ganha, com a autoridade que ganha, exceto contra um adversário que não é o mais forte, ao contrário, é o mais fraco dos classificados, mas o Palmeiras passa muita firmeza, né? E agora muito equilibrado entre setor defensivo e ofensivo. Só boas notícias no Verdão. Pois é, e o Palmeiras agora aguarda o seu adversário para a semifinal do Campeonato Paulista. Eu vou fazer o seguinte, nós vamos seguir o programa e daqui a pouquinho o Abel Ferreira vai falar com a gente. E boa. Claro, a gente Será vai que está de bom humor hoje? Hã? Será que ele está de bom humor hoje? Pois é, mas não tem. Ele é misterioso. É mesmo? É. Tem dia que ele tem que estar de bom humor, mas não está. Você já reparou pois isso? É, tem momentos em que ele... E hoje, mas não tem nem do que reclamar, professor. Estou curioso hoje se ele vai reclamar de alguma coisa. Não tem do que reclamar hoje. Muito bem, Abel, seja feliz sempre. A felicidade é mais legal do que a tristeza. Sem dúvida. Sempre. Todo torcedor do Palmeiras e o Gilmar, o Palmeiras está classificado, hein? O Palmeiras de Vitor Roque com 2 gols no jogo, 4-0 Palmeiras na Arena Barueri. O Palmeiras é semifinalista do Paulistão e vai ser tema, obviamente. O Palmeiras passa, assim como passou mais cedo o São Paulo, que despachou o Red Bull Bragantino, uma vitória por 2-1, também com uma importância enorme a ser falado no pós-jogo de Bragantino e São Paulo, com declarações absurdas do zagueiro Gustavo Marques do Red Bull Bragantino, que a gente vai repercutir aqui, vamos escutar. Ele já se retratou, inclusive, ao se direcionar à árbitra Daiane Muniz, vai ser tema do nosso Roda de Bobo, assim como os outros gols estaduais. Teremos desafio aqui também daqui a pouco, vai ter jogo para Donan dar um espetáculo, eu preciso me recuperar. Casimiro Miguel vem numa onda muito boa e o Luiz Felipe Freitas também é sempre competitivo. Então, teremos de tudo aqui na nossa Roda de Bobo, mas óbvio, começando com um resultadaço do Palmeiras de Abel Ferreira, de novo avançando uma semifinal. O Palmeiras vem nos 6 últimos anos de Paulistão, lá na final, chegando em decisão, quer mais uma vez, e hoje uma demonstração de força para cima do Capariano, estreante em mata-mata do Paulista, mas que hoje não conseguimos de força em noite de estreia de John Arias, que já chegou demonstrando um pouquinho do que pode fazer, sofreu um pênalti numa qualidade, num drible dentro da área, entrou poucos minutos, entrou no segundo tempo, mas, claro, vai ser um jogador muito importante para esse aí, ó, pro Abel Ferreira, que agora cumprimenta os jogadores do Capariano e daqui a pouco vai dar um abraço, com certeza, no Risonho, Tigrinho, no nosso Vitor Roque, certamente o cara do jogo. Na primeira fase, né, do Paulistão, o Palmeiras teve o Flaco Lopes como o cara. Foram 8 gols do Palmeiras na primeira fase, 7 deles com participação de Flaco Lopes. Agora começa o mata-mata com o Vitor Roque já guardando 2, vai assinar a bola do jogo agora. Também o Sousa fazendo um bonito gol ali no final do jogo para decretar o 4-0 e antes, no pênalti sofrido pelo Arias, o gol de Andreas Pereira. Ele que teve até uma polêmica em certo momento aí da temporada. Estava raspando, lembra naquele clássico no derby? Raspando a área de batida penal do Memphis Depay. Hoje não, hoje ele foi o responsável pela cobrança e o Palmeiras fez esse 4-0 construído assim, ó, com o primeiro gol do Vitor Roque. Uma jogada de talento individual, depois de um cruzamento na direita do próprio Flaco Lopes. O mesmo Vitor Roque faz o segundo e aí na segunda etapa, Andreas Pereira e Ramon Sousa, 4-0 Palmeiras. O Palmeiras está na semifinal, aguarda agora quem vai ser o seu adversário. Vamos falar do regulamento do Paulistão, não é simples assim, não tem chaveamento. Ainda vai acompanhando o que foi a classificação da primeira fase. E agora sim, Casimiro Miguel, uma boa noite. Boa noite. Palmeiras, semifinalista, um 4, do nada, 4-0, pá, e o Palmeiras está lá de novo. Tá bem? Isso, muito boa noite, Igor. Tudo Saudade, bem? tudo bem. Cara, esperado, né? Ah, é. A verdade é essa, o time do Palmeiras é muito bom. A gente estava falando um pouquinho, né, da qualidade que o time do Palmeiras tem. É um time que, o Rafa bem falou assim, falta um 5 de mais pegada. E aí, pessoal, o que é que vocês acham que o Palmeiras ainda precisa para dizer esse time está 100%? Qual a sua opinião? Deixa aqui nos comentários, hein? Vamos voltar aqui para o nosso vídeo. Acho que esse é o único grande problema do Palmeiras. Mas, cara, um meio-campo de controle, de toque de bola, de qualidade absoluta. Tem 2 atacantes monstruosos que na temporada passada encontraram um jeito de jogar diferente, né? Se complementaram de uma forma perfeita. E aí, assim, o Palmeiras foi no mercado esse ano, trouxe jogadores importantes.
pô, o Arias está no banco. Chegou, né? O Arias chega e é um cara que a gente sabe o potencial que o Arias tem. Então, Palmeiras, como sempre, muito forte. O Palmeiras é muito competitivo. O Palmeiras, você falou, né? São 6 anos já na final, são 13 anos. Assim, cara, se for pegar os números do Palmeiras, assim, é colossal a consistência desse time. Tá sempre brigando lá em cima, tá sempre chegando para disputar títulos, ganhando títulos e é isso. Às vezes o jogo do Palmeiras parece meio desinteressado na partida, daqui a pouco, toma, 4-0. Cara, é porque é difícil fazer gol no Palmeiras. O Palmeiras se protege bem pra caramba. Sim. E o Palmeiras, quando consegue ser letal, e com dupla Vitor Roque, daqui a pouco o Vitor Roque vai falar com a gente. E também o Flaco Lopes, que é um cara que virou, né, um personagem desse Palmeiras, que foi, né, um cara pedido e bancado pelo Abel Ferreira, sim, que não chegou já jogando pra cacete, não. O Flaco Lopes teve um período de adaptação, o Abel demorou, o Abel esperou, acreditou, e aí é esse Flaco, cara, de seleção argentina, né, de jogar junto com esse, enfim. Agora é hora, ô Doran, daqui a pouco eu falo com você, acho mais importante agora ouvir o Vitor Roque. Claro, prioridade. Mas jogando pra frente, né, pra semifinal, o time tá recebendo de volta todos os jogadores ficando à disposição. Como é que chega o Palmeiras pra semifinal? O mais forte possível nesse momento da temporada? Bom, primeiro quero agradecer a Deus pela oportunidade, por estar marcando 2 gols e pela vitória. E, bom, tendo o elenco todo à disposição, com certeza vamos chegar mais forte sim. Estamos trabalhando com muita humildade e, se Deus quiser, aí conseguir uma vitória e as classificações. Vitor, 2 gols hoje, ano de Copa do Mundo. O Vitor Roque ainda almeja uma convocação para a Copa do Mundo, representar o Brasil. Com esse início de ano bom, o seu fez gol contra o Inter, marcou 2 gols hoje. Como está a sua cabeça para isso, Vitor? Obrigado. Estou focado aqui no Palmeiras, trabalhando com muita humildade. Primeiro, sempre penso aqui no clube e, se Deus quiser ser convocado, vai ser um orgulho e muito gratificante, sim. Vitor, torcedor do Palmeiras, se empolgou muito quando você chegou e agora está muito empolgado também com a chegada do John Arias. Você treinou com ele esses dias, o torcedor viu só um pouquinho do Arias em campo, né? O que você pode falar para o torcedor do Palmeiras do que você já viu do John Arias nos treinamentos? John Arias é um verdadeiro craque, tenho certeza que vai nos ajudar muito, um jogador como esse assim, vai ajudar muito o grupo. E foi só um pouquinho hoje, foi um pênalti ali, mas o torcedor pode esperar muito, que ele vai dar muita alegria para a torcida. Obrigado, Roque. Obrigado. Tá aí o Vitor Roque, então, seleção, por que não? Fernando Campos, o Vitor Roque, o cara do jogo, fazendo 2 dos 4 do Palmeiras, teve estreia de John Arias, que dá pouco, o Luiz Felipe vai falar do Arias, hein? Eu quero ver o que o coração vai falar, né? Se o coração tá doído, não, será? Daqui a pouco vou escutar antes, Fernando Campos. Ai, cara, esse negócio saudades, tudo bem, tá tudo certo, e o Palmeiras está na semifinal. Tô melhorando. Muito boa noite, Igor. Boa noite, Cazé. Olha o autógrafo aí, hoje... O tigrinho aí do Vitor Roque, Luizinho. São 10h35, o Donan passou um dia inteiro hoje com problemas. Um verdadeiro rei, né? Um rei. No trono. Um rei no trono. Não só eu. Isso. O programa aqui, é verdade. Espero que você esteja recuperado. Donan, mas o Palmeiras tá aí. O Palmeiras tá muito bem. A gente já vai chamar agora para começar o jogo Estrela América. Vambora. Agora sim, Donan, Luiz, uma boa noite para vocês. O Palmeiras, era esperado, passeou, fez 4-0, não teve polêmica nenhuma, um jogo decidido muito rápido e um time tanto seguro na parte defensiva como de costume, mas também letal, né, Luiz? O Arias estreou. Tudo bem, boa noite. Tudo bom, boa noite. O Arias estreou, mostrou, assim, nem precisava e nem deu tempo dele mostrar um pouquinho do que ele vai entregar para o Palmeiras ao longo da temporada. Vai ser muito mais do que o que a gente viu agora, obviamente. O Palmeiras hoje, ele descansou em campo. O Palmeiras, ele jogou conseguindo preservar-se fisicamente, sem se expor taticamente, jogou uma partida muito tranquila para vencer por 4-0. O Palmeiras tem no meio de semana um duelo direto pela liderança do Campeonato Brasileiro contra o Fluminense. Depois vai ter a semifinal que possivelmente será um clássico. Então o Palmeiras, ele deixa o campo hoje conseguindo marcar todas as caixinhas que o Abel queria. Todo mundo saudável, dá minutagem para o Arias estrear, dá um pouquinho de minutos para o Felipe Anderson começar a recuperar ritmo, para o Evangelista recuperar ritmo. Não sofreu gol. O Sousa ganhar moral. Em nenhum momento o jogo teve... Em nenhum momento teve qualquer perigo, cara. Então o Palmeiras, ele sai dominou de hoje. ponta a ponta. É aquele jogo que o Abel fala assim, aí, se a gente quiser colocar aqui, Palmeiras pode, mas é óbvio que pode mais. Hoje eu acho que ele nem quis mais. Eu acho que o Palmeiras hoje, ele
Ele saiu de campo fazendo exatamente tudo o que quis. Controlou o que quis, né? Marcha 3, marcha 4, classificado, goleada e já era. Quando o Palmeiras faz 1-0, a gente ouve do Fala Porco que o banco do Palmeiras falou assim, não, só fazer mais um que tranquiliza. Volta do segundo tempo. Já estava 2-0. E aí a frase era, vamos fazer mais um para matar o jogo. Acabou que o jogo foi levado num banho-maria, assim, o Palmeiras levou com uma tranquilidade absoluta, fez o 3-0, ainda deu tempo de fazer o 4-0. Então, de fato, quando a gente fala isso, não é desmerecendo o Palmeiras, pelo contrário, é exaltando o time do Palmeiras. O time do Palmeiras consegue fazer um 4-0 numa fase eliminatória, né, do Paulistão, descansar jogadores, como o Luiz falou, preservar o mental dos jogadores. Assim, a partir da próxima fase, pelo que se desenha, e aí a gente vai falar dos cruzamentos e da porra toda. Vai ser, né? Aí já fica um negócio que é assim, aí já começa a ter clássico, aí já começa a valer muito mais, porque você está contra um rival e você está numa fase aguda, mais aguda da competição. Mas, cara, a gente vai ver no Paulistão, e a gente viu, a gente vai falar daqui a pouco do São Paulo, jogos duríssimos, claro, o Red Bull Bragantino, o Capivariano não é o Red Bull Bragantino, mas, pô, o torcedor do Palmeiras hoje, assim, que gosta da corneta, o torcedor do Palmeiras, hoje, acho que não tem o que reclamar. Mesmo assim, a torcida do Palmeiras, só para não perder, vai falar assim... E aí, pessoal, vocês acham que agora, o Verdão, mais do que nunca, é o franco favorito a ser campeão do Campeonato Paulista? Qual a sua opinião? O que é que vocês acham? Deixa aqui nos comentários. Ou você acha que vai ser um pouco mais difícil? Pode ser sim campeão, mas com um pouco mais de dificuldade. Deixa aqui nos comentários, hein? Vamos voltar aqui pro nosso vídeo. Botou o Arias tarde demais no jogo. Porque a torcida do chat estava pedindo o Arias para entrar desde o fim do primeiro tempo. E eu achei que ele ia bater o pênalti. Eu achei, cara. Ele chegou, sofreu o pênalti, eu achei que ele ia bater. Ele poderia bater. Não precisava também, mais pesado também. Com eu acho que essa hora é melhor até não botar pra bater. Falando sério. Se ele perde, não ia mudar nada também, né? Mas... E eu vou te falar, eu vi Eu acho mais justo ele ter batido o pênalti no lugar do Andrés Pereira do que pedirem pro Sousa tocar a bola para ele. Porque o Sousa também tá competindo pela vaga. Não, o Sousa... Então, assim, exatamente. Então, assim, eu vi uma galera falando, podia tocar pro Arias? Podia, mas o Sousa também tá correndo pelo dele. Então, é justo. Cara, eu acho... Dona, é um jogo de quartas de final de Paulistão. O Capivariano tem suas limitações, mas eu tô com o Luiz no sentido de... Me parece que o plano de jogo do Abel, que ele, traçou, que, assim, foi numa tranquilidade, cara, que o Palmeiras hoje... Ele vai sair de campo, os caras vão pro vestiário, ele fala assim, ó, galera, ó. Missão cumprida, isso aí. Vambora. Banhão. Acabou. Mete o pé, acabou. Não tem o que falar. Hoje ele resolveu o jogo cedo, o time controlou o jogo, assim, grande atuação do Marlon Freitas, do Andrés, fazendo mais um gol aí na temporada, ele que é líder de assistência do Campeonato Brasileiro. Acho que hoje o Palmeiras, quando ele conseguiu botar o ritmo, deu pra ver algo a mais na criação, os pontas aparecendo por dentro, os laterais avançando muito ali pelo lado do campo. E o principal, assim, de notícia para projeção de futuro, né? Ele passa a esvaziar o departamento médico e hoje a gente viu o retorno de um Lucas Evangelista que vai ser importante nessa rotação de meio campo. O Felipe Anderson entrou bem no jogo, participou de 2 gols, inclusive um passe primoroso pro gol do Ramon Sousa. O time funcionando, o Vitor Roque engrenando. O Palmeiras está engrenando, porque assim, ele está começando a colocar o time ideal e desde então, com o time ideal, com a força máxima, o Palmeiras está ganhando. E fez hoje contra um adversário mais fraco que se espera do Palmeiras. Goleou, sem correr riscos, fazendo um bom jogo. E assim, só antes da gente passar... Tá lá, Djalma, fala pouco já. Para Djalma, desculpa tomar mais esse tempo. Apesar de a gente estar falando aqui que o Capivariano é fraco, e quando a gente diz é fraco, é claro, comparado ao Palmeiras, o Capivariano tem um mérito absurdo de estar no mata-mata do Campeonato Paulista. E tem um mérito absurdo também... Inédita. Exato, e tem um mérito absurdo também, e o Luiz falou, durante o jogo... Cara, o Capivariano jogou o jogo dele. O Capivariano tentou sair jogando. Assim, eu falei Tomou 1-0 e tentou ir pra cima, né? Eu falei em off isso. Poderia ter falado no microfone também, mas o que trouxe o Capivariano aqui foi o mesmo que eliminou o Capivariano. Porque o Capivariano tentou atacar o Palmeiras. O Capivariano tentou propor jogo contra o Palmeiras. Tentou sair tocando. E aí foi pressionado, e aí perdeu a bola. E aí, assim, é óbvio que o Palmeiras é superior. Era natural que o Palmeiras vencesse e dominasse o jogo. Mas também parabenizar o Capivariano, que fez uma campanha histórica. Sim, por primeira vez em mata-mata de Paulista, exato. O campeonato vai ficar marcado para o Capivariano. A partir de agora é uma classificação para a Série D, como falou aqui o Fernando Campos. Vamos voltar lá para a Arena Barueri? Bora, ouvir quem sabe, né? Porque assim... Chega de falar groselha aqui. Estão na chuva, né? O nosso querido Djalma, um beijo para você. Ele estava pedindo desculpa. Eu queria saber para quem que ele estava pedindo desculpa. Porque ele não pediu uma vez só, não, hein? Vou entrar ao vivo, daqui a pouco eu dou esse abraço. Gente, ele pediu 4 vezes desculpa. Porque sabe qual é a verdade?
tá dentro do campo o Fala Porco, Djalma, e aí ele acha que é jogador. Aí ele fica falando com a torcida. Tu já viu a saída pro túnel? Nossa, uma marra daquele jeito. Nem o Djalma tem essa passada. A desculpa é pra quem, ô senhor Alan Gouveia? Não, primeiro uma boa noite pra vocês. Aqui uma chuvinha, nem precisa de capinha, o Djalma com a capa de chuva aqui, frescura. Mas é o seguinte, tava dando um alô aqui porque o pessoal queria trocar uma ideia, bater uma foto com a gente, mas a gente tava aqui ao vivo, não deu pra bater a foto. O pessoal é maluco, gosta de vir no Que perda. Djalminha, não sei, tô em dúvida, hein? Não sei. Eu não sei quem era, se era eu ou o Djalminha. Quer tirar foto com ele, é isso. Mas assim, o clima de felicidade da torcida do Palmeiras aqui hoje, com o resultado, com o desempenho do time. Enfim, eu acho que o Palmeiras precisava vencer hoje, Igor. E não vencer apenas 1-0, 2-0. O Palmeiras precisava vencer e vencer jogando bem. E eu acho que o Palmeiras controlou a partida, Djalma. E eu até conversei com o Djalminha aqui. Quando chega Arias, Marlon Freitas, você não ganha só esses dois jogadores. Você ganha peças no elenco para entrar no decorrer do jogo. Pô, no banco do Palmeiras hoje tinha Evangelista para jogar, Felipe Anderson, John Arias, Bruno Fux, Riquelme Felipe, molecada da base do Palmeiras, Larson, Pacheco, que nem entrou, o Sousa que entrou e fez o gol. Então assim, você ganha no elenco também, né, Djalma? Vai ter Paulinho em breve. O Palmeiras tem um elenco fortíssimo, mas é como eu dizia, com a chegada do Arias, esse time vai dar um salto de qualidade muito grande, porque é um jogador que pode fazer essa ligação do meio de campo. Hoje ele entrou ali aberto pela direita, mas você vê que ele é um jogador de muita mobilidade, já caiu para o meio, na jogada do gol estava pelo lado esquerdo. Então é um Palmeiras que, como eu dizia antes do jogo, eu achava que ia ser uma partida tranquila, porque pela superioridade do Palmeiras, e que o Capivariano podia fazer história se caso conseguisse, mas se fizesse história o Capivariano, ele ia fazer de uma maneira bem honesta, bem justa, tentando jogar futebol, tentando produzir. Não foi uma equipe que ficou se defendendo o tempo inteiro, mas a superioridade é muito clara, e esse Palmeiras, ele vem se consolidando cada vez mais. Já era uma equipe consolidada de anos, mas agora o nível de jogadores que tem essa equipe é para se olhar, e quando falam que outros têm o melhor elenco, é bom olhar para esse elenco do Palmeiras. Hein? O Donan teve quase um piripaque. Acho que ele quer fazer alguma pergunta. Não é nenhuma pergunta. Assim, até o Fala Pouco tá sempre cobrindo aí o Palmeiras, o Djalminha da bola. O Abel, ele deu uma declaração recente, quando o Arias chegou, falando, não, o time tá pronto, né? O time titular, ele vai ter que brigar por vaga. E eu vi uma galera problematizando isso, né? Assim, obviamente, o Abel sabe que quando chega um John Arias, chega um titular da equipe dele. Só que quando ele dá essa declaração, mais uma vez é o Abel dando uma declaração interna para a gestão de grupo dele. Claro. Porque o que ele quer passar é pro grupo dele, esquece que é pro torcedor do Palmeiras, quer passar, esse cara tá chegando, mas ele não é intocável. Não é porque ele chegou aqui que vai ele jogar quem merecer. Vai jogar quem merecer. Ele quer seguir mantendo a competitividade do elenco dele, e esse é algo que ele faz muito bem. Não é à toa que o Palmeiras briga por tudo desde que o Abel Ferreira assumiu. Então, assim, eu vejo uma galera também exagerando muito nas falas do Abel, e aí você tem que também ficar ligado, não sei o que o Fala Porco acha, o Djalminha também, que às vezes uma declaração ali é justamente para gerar uma competição dentro do campo, dentro do elenco dele. Pois bem, pessoal, tá aí mais um vídeo, né? Em noite de gala do time do Palmeiras, hein? Venceu o Capivariano por 4-0, com direito a 2 gols do Tigrinho. O Arias entrou, sofreu um pênalti, onde o Andrés Pereira marcou o terceiro gol. E o Sousa, né? Fez o gol com um passe de trivela ali do Felipe Anderson. Sousa que driblou o goleiro e fez o gol, né? O Palmeiras aí que está mostrando para que veio, né? O Palmeiras, querendo ou não, já era o favorito, querendo ou não, da competição, e agora, com as contratações, com a chegada do Arias, eu acredito que não só o Arias, não é porque é o Arias, mas assim, chegou chegando no time do Palmeiras, sofreu o pênalti, chegou querendo mostrar serviço, chegou querendo fazer jogo, né? E mostrou para que veio. O Palmeiras aí, mais do que nunca, metendo aí uma goleada, e com isso dá aquele ânimo, né? Para continuar na competição. E agora é esperar o jogo de amanhã para ver qual vai ser o próximo adversário do time do São Paulo na semifinal do Campeonato Paulista. E lembrando que o time do Palmeiras já volta a campo nessa quarta-feira para enfrentar o time do Fluminense. O jogo válido, né, pelo Campeonato Brasileiro, tá? E o jogo será na Arena Barueri. Então, o Palmeiras está aí confiante, o Palmeiras está aí metendo gol, né? Avançando, tá agora nas semifinais e agora rumo à final e quem sabe conquistar o título do Campeonato Paulista de 2026, né? Tá na hora do Palmeiras já conquistar esse título. Mas e aí, vocês acham que após um jogo como esse,
né, a estreia do Arias, né, o time se entrosando? Vocês acham que dar um gás a mais, ou você acha que contra o Capivariano tanto faz como tanto fez, ter ganhado de 1-0 como de 4-0 é a mesma coisa? Qual a sua opinião? O que é que vocês acham? Deixa aqui nos comentários. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixe seu like, comenta aqui embaixo, ative o sininho de notificações se for novo aqui no canal, já se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tamo junto, é nóis e até a próxima. Fui!